Olá, pessoal! Estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Boa aula! Pessoal, é um prazer. Meu nome é Rafael Barreto, professor de filosofia. A gente vai hoje dar uma olhada na área 5, a gente está aqui na área 5, vamos dar uma olhada na habilidade 24, que é relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Essa é uma aula de filosofia, tá? E a gente vai falar, a palavra mais importante aqui é o conceito de cidadania. Então, hoje a gente vai falar de cidadania e vamos fazer uma abordagem filosófica para falar desse conceito. Agora, a gente vai tratar do conceito de cidadania, mas vamos relacionar esse conceito com a democracia, que é o nosso objetivo aqui. Tá? Primeiro, eu queria dar uma olhada com vocês na palavra cidadania. Ela vem do latim civitas. Eu defini aqui para vocês como participação efetiva do indivíduo na construção e transformação da sociedade. A gente está falando de direitos e deveres. Galera, olha só, o ser cidadão, entre outras coisas, significa você participar, você transformar a sociedade, você fazer parte da sua cidade. A palavra cidadania, ela tem no mesmo radical a palavra cidade, tá? Que usam o mesmo radical. E numa cidade, você pode simplesmente morar nessa cidade, fazer parte da cidade. Como a gente fala em filosofia, você pode sofrer a cidade, o que é, aliás, uma coisa muito triste, né? Você vive na cidade, tá? Você está lá, de alguma maneira a cidade te afeta, mas você não afeta a cidade. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de um sujeito que ele participa, que ele constrói, que ele transforma, que ele faz a cidade ser o que a cidade é. Tá? E isso, para a gente, existem essas duas maneiras de você transformar e de você participar da cidade, que é você entender justamente quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? Quais são as suas obrigações dentro dessa cidade. Só para a gente não deixar conceito de fora aqui, a gente vai começar essa viagem pela história da cidadania. Apesar disso, eu quero lembrar a vocês que não é uma aula de história. Tá? Eu vou fazer uma abordagem histórica, a gente vai dar uma olhada lá na Grécia Antiga, vamos passar pela Idade Moderna, mas em todo momento a gente vai estar vendo como que esse conceito, ele está sempre, em qualquer momento da história, ele está conectado com o que está acontecendo hoje, com o que a gente está fazendo hoje. A gente vai começar na Grécia Antiga, vamos passar pela Idade Média, pela Idade Moderna, quero chegar na Era Contemporânea e sempre, em qualquer momento, a gente vai estar relacionando o que a gente está falando, que é um momento histórico, o que é ser cidadão, como se transformava a cidade nesse momento histórico, com hoje, o que é ser cidadão atualmente. Primeiro, vamos dar uma olhada nesses dois importantíssimos conceitos aqui de direito e dever. Quando eu falo direito, eu coloquei aqui para vocês bem dialético, tá? Capacidade e poder do lado fraco. Tá? Então, desse lado aqui, eu tenho o cidadão. Capacidade e poder do lado forte. Do lado do dever, eu tenho o Estado. Tá? Então, o cidadão, ele participa entendendo o que ele pode, tá? Qual é o poder que o cidadão tem de transformar não só a sociedade, mas de transformar a sua própria vida dentro da cidade. E o Estado, ele também deve anunciar ao cidadão quais são as obrigações que o cidadão tem para que essa cidade funcione bem, para que essa cidade... Então, é uma troca, na verdade, o direito e o dever. Você tem uma relação de poder que se estabelece entre o Estado e o cidadão. Nessa relação de poder, você tem um lado forte e um lado fraco. O lado fraco da relação de poder é o cidadão. Tá? Mas, apesar de ser o lado fraco dessa relação de poder, o cidadão ele tem determinados direitos que são exigências que o cidadão pode fazer, tá? Que ele pode, inclusive,
na verdade, cumprir esses direitos, não sei se vocês já repararam isso, mas o direito é como se fosse um objeto que você tem, que você guarda no bolso, tá? Que você lança a mão dele, isso é interessantíssimo. Você usa esse objeto num momento para mostrar o seu poder diante do Estado. Tá? Então, por mais que você esteja do lado fraco dessa relação de poder, você usa o seu poder para poder alguma coisa dentro dessa cidade, que é a nossa cidade. Por outro lado, o Estado ele tem que dizer, e é isso que o Estado está fazendo aqui quando ele te indica os seus deveres, que é pagar os seus impostos, quais são as suas obrigações para que essa cidade funcione bem. A gente vai olhar para alguns conceitos que são importantes para a gente entender como é que funciona essa relação de poder. Primeiro, um conceito que aparece na Grécia, o de isonomia. Eu tenho aqui duas palavrinhas, na verdade, gregas, se a gente separar. Iso, que significa o mesmo, né, igual, e nomos, que significa regra. Tá? Então, essa ideia de isonomia é a ideia de que todos são iguais, desculpe aqui que houve um errinho, perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Isso significa que as normas que foram determinadas na nossa cidade, na nossa sociedade, eu não posso ter pessoas que estão acima dessas normas, dessas regras que são definidas na nossa cidade, e também não posso ter pessoas que devem cumprir mais essas regras do que qualquer outra. Ou, por exemplo, você entender, como nós entendemos hoje, isso é um problema na nossa sociedade, já para começar a fazer essa relação, que há pessoas que são políticos, tá, que estão em um lugar de poder, e que eles não devem obediência à lei, porque eles têm algum tipo de imunidade. Isso, por exemplo, é absolutamente contra o conceito que a gente está trabalhando aqui, que é o conceito de cidadania. E a impunidade, ela é um problema no nosso país, e não é porque você está num lugar de poder, que você é um político, por exemplo, que você tem uma espécie de liberdade, uma espécie de autorização para poder roubar, para poder desviar dinheiro, para poder, inclusive, cometer um assassinato, como já aconteceu várias vezes, né, na política. E apesar mas aí a gente tem que fazer esse jogo, né, de entender que a lei ela funciona para todos. Existem casos especiais. O interessante da isonomia aqui é que esse iguais, tá, você para pensar que todos na sociedade são iguais, é uma coisa meio esquisita, porque eu tenho deficientes, eu tenho uma grávida, eu tenho um trabalhador que tem 30 anos e é perfeitamente capaz de qualquer coisa. Então, por exemplo, em direito, eles falam em igualdade para os iguais. O que significa isso? Você tem a sua condição na cidade, né, na sociedade, e a lei ela vai entender que você tem uma condição especial, que você tem uma igualdade lá com os seus, tá, que vai ser respeitada, e ela vai te tratar na diferença, sim, tá, porque você é igual àqueles que estão sujeitos às mesmas condições. Então, nesse sentido, a lei vai dar, por exemplo, vai fornecer uma ajuda especial às grávidas, que, por exemplo, vão poder tirar uma licença maternidade, vão poder ficar um pouco mais com o filho, elas precisam amamentar. Tá? A lei vai dar vagas especiais aos deficientes físicos. Então, só para vocês entenderem como é que a gente começa essa discussão. Outro conceito que vai ser importantíssimo para a gente, que a gente vai trabalhar muito aqui essa ideia, é o de liberdade de expressão. Eu coloquei aqui para vocês, todos são livres para expressar ideias políticas ou religiosas. Isso é fundamental para a gente falar de cidadania, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que sem liberdade de expressão, a gente praticamente está matando, está acabando com o conceito de cidadania. O cidadão, para poder transformar, ele precisa poder se expressar. Tá? Ele precisa poder gritar, ele precisa ser ouvido, inclusive, e precisa lutar. Essa luta que o cidadão vai travar não é uma luta armada, não é uma luta que vai desafiar o Estado, é uma luta que vai mostrar ao Estado qual é a ideia dele, qual é a vontade desse cidadão, e aí ele vai justamente tentar, são exatamente os movimentos sociais que acontecem aqui no nosso país, que são muito importantes. Tá? A gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, recentemente, a Marcha das Vadias, que é uma marcha de mulheres que estão lutando pelos seus direitos, pelo direito de poder se expressar, de ser mulher, de não... são feministas, mas elas estão, na verdade, lutando por um direito básico das mulheres, que é de poder se expressar.
tá? Porque as mulheres estão sendo oprimidas, as mulheres estão sofrendo preconceito ainda na nossa sociedade e elas foram lá fazer o movimento delas para se expressarem. Essa liberdade, tá? Ela é fundamental para a gente sequer começar a falar de cidadania. Tá? Sem essa liberdade de expressão, a gente não começa nem a conversar. E aí, óbvio que isso vai... a gente vai chegar com essa conversa toda ao conceito essa embate aqui, essa dicotomia, que é a democracia contra a autocracia. O meu objetivo é mostrar para vocês que na autocracia, tá, em qualquer tipo de autocracia, tudo bem, o que é uma autocracia? Só para a gente começar a conversar. Autocracia, esse auto significa o mesmo. Então, a autocracia é aquele governo em que você não tem nenhum tipo de participação. O Estado é uma esfera que se autogoverna, tá? E ela se determina. Então, eu estou falando aqui, sim, de ditaduras, de todo tipo de totalitarismo, estou falando aqui do nazismo, do stalinismo. Então, nessa forma aqui de governo, em que o povo não tem liberdade, é muito difícil, vai ser praticamente impossível falar de cidadania, tá? Porque a cidadania é exatamente o cidadão, o povo, participando, transformando a sociedade. Não uma esfera que domina essa transformação, esse poder de transformação, e não ouve, transforma o povo numa espécie de ouvinte, como eu falei no início, ele sofre a sociedade, mas ele não atua, ele não participa, ele não transforma. Então, esses conceitos aqui, essas ideias aqui, é que vão dominar aqui a nossa discussão. Tá? A gente vai ficar sempre em torno disso. Eu coloquei para vocês a definição de cidadania aqui. Na verdade, não é a definição de cidadania, é o que para o Herbert de Souza, que é o sociólogo Betinho, o que é cidadania. Ele diz assim: cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres, que participa ativamente de todas as questões da sociedade, que é aquilo que a gente falou. O cidadão não abre mão desse poder de participação. Aí eu peguei essa frase aqui, essa citação do Betinho, e queria que vocês fechassem aí, anotassem aí, ou escrevessem, ou guardassem muito bem, essa frase que ele colocou aqui no final. O cidadão não abre mão desse poder de participação. Isso é que vai governar a nossa conversa a partir de agora. Tá? O cidadão, ele precisa se expressar, o cidadão precisa participar, ele precisa transformar a sociedade. Então, o cidadão não pode, de maneira nenhuma, sentar na sua casa, tá? E observar a cidade acontecer à sua volta, enquanto ele mesmo, como cidadão, está precisando de alguma coisa, ele não está gostando de uma situação, ele não concorda com determinada política, ou ele sofre algum tipo de preconceito, tá, na sociedade, ou ele sofreu um crime até e o Estado não fez nada diante desse crime. Então, o verdadeiro cidadão, aí entra uma ideia interessante, porque a gente tem aquela noção de que o cidadão ele é comportado, né? O cidadão é disciplinado, o cidadão ele anda na fila, ele anda em linha e procura sempre, né? A gente acha que porque fala que direitos e deveres, né? Porque o cidadão é aquele certinho que faz tudo, o cidadão não faz nada, muito pelo contrário, o cidadão ele é um rebelde, o cidadão desafia, tá? O cidadão ele muda a cidade, ele transforma a cidade. Isso independente da relação de poder que se estabeleceu entre o Estado e cidadão. Tá? O Estado, muitas vezes, ele vai tentar travar esse cidadão, ele vai tentar minar esse cidadão, tá? Vai tentar colocar esse cidadão de volta no lugar dele para que ele não transforme, justamente, para que ele não participe, para que ele não atue. E aí, é aí que o cidadão precisa acordar e ouvir o que o Betinho está falando, que ele não pode abrir mão desse poder de participação. Para a gente começar a conversar, eu coloquei aqui para vocês um quadro do Philipp von Foltz, de 1853, chamado A Era de Péricles. Queria que vocês dessem uma olhada nesse quadro. Eu não vou rabiscar o quadro, porque eu acho um crime, mas vamos dar uma olhada aqui nos elementos do quadro. Eu tenho no centro do quadro, aqui mais ou menos na direção que eu marquei agora, o Péricles, tá, que era o governante, o prefeito de Atenas. Eu queria que vocês observassem nesse quadro, aqui em cima no canto, eu tenho uma estátua, que é a estátua de Atena, da deusa Atena,
que está fazendo exatamente o mesmo gesto que o Péricles, está com a mão dobrada e a outra mão para cima, como se ele estivesse orando, né? Ela também, aqui, como se estivesse orando para a população. O lugar que o Péricles está, que está todo esse pessoal em volta do Péricles, é interessante porque ele chama ágora, tá? Dá uma olhada legal na foto, para vocês verem a situação com as pessoas em volta, olhando e ouvindo o que o Péricles tem a dizer. Inclusive, repara, no centro do quadro, aqui mais ou menos nessa direção, perto do Péricles, tem um sujeito que está com a mão levantada, como se ele quisesse dizer alguma coisa. Tá? E aqui no centro essa praça que tem esses 3 degraus aqui no centro do quadro, é o centro de um lugar chamado a Ágora. Tá? E aí, o que é a Ágora na Grécia Antiga? Ela é um lugar fundamental para a participação política na sociedade, porque na Grécia era uma praça que ficava no centro da cidade. As cidades antigas gregas é interessante porque elas não tinham essa praça no centro da cidade. Elas eram cidades fortificadas, voltadas para a guerra, com um palácio no centro, e que você não existia praticamente participação política nenhuma. Você tinha uma figura de um rei, uma espécie de rei-deus que vivia lá no centro, nesse palácio, ou pelo menos um rei que era descendente dos deuses. E a população vivia em volta desse palácio, não existia nenhum tipo de participação, eles eram governados. Em Atenas, inclusive com o advento da democracia, o que aconteceu de interessante? Você passa a ter um lugar de discussão e um governo, uma forma de governo que permite essa discussão. Então a galera vai para a praça, no centro da cidade, tá? Se reúne e vão colocar em jogo, vão discutir o que vai ser feito na cidade, como é que essa cidade vai se transformar, se Atenas vai para a guerra com Esparta, se não vai, se determinado sujeito que cometeu um crime merece ser condenado, se não vai. A discussão política começa a acontecer em Atenas. Isso é interessantíssimo, porque você tem um lugar em que você pode ir a esse lugar, participar da construção da cidade efetivamente. O que você colocar lá de ideia nesse lugar vai ser ouvido e vai ser levado em consideração, principalmente se você for um bom orador, se você for um bom argumentador. Então, o que acontece? A Ágora, ela funciona como um centro, como um lugar em que ele atrai essas pessoas que são os cidadãos, tá, que vão participar da construção da cidade e vão transformar a cidade. Aí eu faço uma pergunta para vocês que eu queria que vocês pensassem. Hoje, o Brasil é um país que tem tamanho continental, um país enorme, tá? Tem uma diversidade grande, mas principalmente em termos de extensão de país, seria inviável a gente pensar numa espécie de uma praça, né, que todos fôssemos para essa praça para fazer essa discussão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí você para pensar, então no Brasil não funciona, né, essa coisa de reunir, como se Brasília fosse esse centro, né, em que as pessoas pudessem ir para lá, só que ninguém vai para Brasília, ainda mais porque eles estão lá em portas fechadas, a gente não consegue participar politicamente, a gente não consegue transformar, a gente não consegue entrar lá. Apesar de muitas pessoas fazerem movimentos sociais e irem a Brasília, não é tão fácil, né? Não é uma coisa tão tranquila quanto era na Grécia, que era só você sair de casa e caminhar na direção da Ágora, da praça. Aí eu coloco para vocês a seguinte questão. Hoje existe a Ágora, sim, a gente vai ver isso. Tá? Existe sim esse lugar em que todas as pessoas do Brasil podem se encontrar e podem discutir e podem participar politicamente, inclusive colocando a sua opinião, transformando, basta que essas pessoas estejam interessadas em fazer isso. Tá? A gente passou muito tempo, sim, com essa descentralização, não tinha realmente um lugar como era a Ágora, né, em Atenas, que você podia democraticamente, quer dizer, participar, votar, levantar a mão, colocar suas ideias, expor suas ideias. A gente passou por todo um período histórico em que houve essa descentralização, mas hoje aconteceu uma coisa curiosa, interessante, que a gente voltou a ter esse lugar, que é um lugar de participação política, de discussão, e que todos podem acessar, todos podem participar, inclusive é a obrigação do governo fazer com que todos acessem esse lugar. Para não fazer mistério com vocês, eu estou falando da internet. Tá? A internet hoje, ela é esse local de discussão, de democracia, em que todos vêm e participam. Por isso que eu falei que é importante o governo oferecer internet.
a todas as pessoas para que você justamente favoreça a participação e a cidadania. Para a gente discutir os dois filósofos mais importantes da antiguidade, eu vou falar sempre de Platão e Aristóteles. A ideia para Platão era relativamente simples. Eu tenho aqui almas de bronze, que se vocês perceberem são a maioria da população, nessa pirâmide que eu fiz populacional, almas de prata, tá, que já tenho menos pessoas, e pouquíssimas pessoas aqui no que Platão chamava de alma de ouro. Como é que é essa divisão que Platão fala? Platão fazia uma crítica à democracia. Platão não gostava dessa forma de governo, a democracia. E é interessante que a crítica que ele fazia na Grécia Antiga, ela se aplica hoje. E eu quero que a gente pense essa crítica que Platão está fazendo hoje. As almas de bronze, elas são a maioria da população. Então, toda a população que realiza trabalhos manuais, o ferreiro, o sapateiro, as costureiras, as pessoas que estão trabalhando na terra, por exemplo, efetivamente, que não estão realizando nenhum tipo de exercício intelectual, tá? Mas tem um trabalho que é um trabalho mecânico, que é um trabalho em que você opera muito as coisas sensíveis, né? Essas pessoas é que Platão chamava de almas de bronze. Por que almas de bronze? Porque elas não desenvolveram justamente a matemática, a filosofia, a razão, a intelectualidade. Tá? Essas pessoas que Platão fala são a maioria esmagadora na nossa sociedade, em qualquer sociedade. Hoje, se você pega um país, até como os Estados Unidos ou a Alemanha, você tem uma maior quantidade de pessoas, sim, intelectualizadas, que têm acesso à educação. Mas se você for colocar, hierarquizar isso, você sempre vai ter uma maioria de pessoas que não são as mais intelectualizadas. Seria, aliás, um país sensacional, uma utopia, se você tivesse a maioria das pessoas na base da pirâmide de intelectuais, de pessoas que têm acesso à filosofia, à matemática. Ia ser uma delícia esse país. Agora, o que acontece para Platão? Você tem pessoas realmente que são intelectualmente inferiores, não porque elas não têm capacidade, mas porque o trabalho delas é um trabalho manual, é um trabalho que não exige esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento filosófico. Aqui no meio você tem uma espécie de meio termo, tá? Que são os militares, são os soldados, porque os soldados tinham alguma educação, eles precisavam, por exemplo, aprender sobre a arte da guerra, aprendiam matemática, eles tinham uma certa preparação, mas não chegavam ao topo dessa educação, ao topo dessa hierarquia. As almas de ouro, sim, são aqueles magistrados, aqueles professores que estavam lá no topo da hierarquia intelectual, né? São o máximo da intelectualidade na cidade, são os filósofos, são os matemáticos, são os legisladores, são aqueles, geralmente os mais velhos. Né? Para Platão, o que acontece? A crítica que ele faz à democracia está aqui. Porque se você tem uma cidade, que você quer que seja uma boa cidade, e você dá o poder nas mãos dessas pessoas que não são intelectualizadas, o que vai acontecer contigo? Você vai ter uma cidade governada por pessoas que não são capazes de governar. Tá? A maioria das pessoas, elas não têm capacidade para decidir o que é melhor para a sua cidade. Porque você precisa de ideias perfeitas, como Platão falava, sem contradição. Tá? Você precisa das melhores ideias, você precisa saber o que é justiça. Você precisa saber qual é a melhor estratégia urbana, por exemplo, para a sua cidade. E se você dá o poder nas mãos dessa massa de trabalhadores, eles vão tomar as piores decisões. Isso não é uma boa ideia para você construir uma cidade perfeita. O que é interessante aí, traz essa crítica para hoje, para a nossa vida. Olha que interessante. Nós somos uma democracia. Tá? O voto no Brasil é obrigatório, ele não é um voto eletivo. Todo mundo tem que ir lá votar. Tá? O que acontece com as pessoas, com a grande massa da população que vai votar? O que vocês acham, por exemplo? Vocês podem mandar aí pela internet. Vocês acham que nós temos uma maioria no Brasil de pessoas que estão interessadas em votar? Vocês acham que a gente tem uma maioria de pessoas politizadas, que sabem quem são os senadores, os deputados, entendeu? Conhecem os nomes deles, a história desses caras, e estão indo lá votar naquele dia porque elas têm realmente o interesse de participar, Não, o que acontece no Brasil não é isso. Tá? O que acontece no Brasil são pessoas que não estão interessadas em política,
quando essa maioria, essa massa de pessoas deveria estar interessada em transformar a nossa sociedade. São pessoas que votam de forma aleatória, porque são obrigadas a votar e tem que ir lá no dia, e aí chegam e votam em qualquer um. São pessoas que não se dão o trabalho de pesquisar, de saber quem é aquele deputado, aquele senador que está votando. Tá? Para não ser acusatório, se essa for a realidade do Brasil, a gente tem um problema. E o problema que a gente tem é que a crítica de Platão se coloca. Tá? A democracia, no caso, e aí a gente não precisa também acabar com a democracia, porque não é esse o nosso objetivo, inclusive, e a gente depois vai ver por quê. Mas a gente pode fazer uma crítica, e a gente pode fazer a crítica, por exemplo, ao voto obrigatório. A gente pode dizer que, de repente, se o voto não for obrigatório, a gente vai ter um grupo de pessoas que estão indo votar e que estão realmente interessadas em saber quem são os melhores caras para colocar lá, que pesquisaram, que procuraram saber. Então você acaba com todo esse voto aleatório que acontece no nosso país. Então, para Platão, quem tem que governar a cidade é elitista o pensamento dele, sim. Quem tem que governar a cidade são esses reis filósofos, são os magistrados, tá? É o topo dessa cadeia aqui, alimentar, na verdade, intelectual. E Aristóteles? Aristóteles, ele quando organiza as formas de governo, ele não considera realmente, a princípio, que exista uma forma de governo melhor que a outra. Ele fala no governo de um, tá? Que é a monarquia. Fala no governo de poucos, que é a aristocracia. E no governo do povo, que ele chama de politeia. Tá? Não é democracia, porque ele faz uma diferença, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Se Aristóteles é o filósofo que a gente chama de filósofo das virtudes, ele considera se o sujeito é virtuoso ou não. Se o sujeito for virtuoso e for um no governo, você pode sim ter um bom governo, que a gente vai chamar de monarquia. Agora, se esse sujeito não é virtuoso, ele é vicioso e ele governa para si e não governa para o povo, a gente chama de tirania. No caso da aristocracia, acontece a mesma coisa. Se você tem poucos no poder, e esses poucos governam para o povo, a gente chama de aristocracia, que é, na verdade, o governo. A gente sempre divide aqui, ó, Kratos. E Aristóis são os melhores. Então, o governo dos melhores. A oligarquia é, na verdade, um governo de poucos que estão visando seus próprios interesses. Não são virtuosos. Lembro vocês que a oligarquia era o que acontecia na República Velha, aqui no nosso país, tá? A gente fala as oligarquias rurais, né? A politeia é uma ideia interessante porque você coloca o povo no poder e todos vão governar visando o bem de todos. Mas olha que interessante, para Aristóteles não é isso que acontece. O que acontece é uma coisa chamada democracia, que é um povo viciado também, para não dizer vicioso, né, em sempre visar seus próprios interesses. Aí você fala, pô, não é interessante que o povo vise aos seus próprios interesses? Sim, seria interessante se isso fosse justo, se o povo estivesse visando o que é melhor para toda a cidade. Mas não é isso que acontece. Para a gente entender legal isso, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Imagina uma porção de terra, tá? Uma espécie de zona rural, em que você tenha 9 pessoas que são proprietárias desse pedacinho de terra aqui. Tá? E vivem lá sem recursos, apertadas, sem riqueza, tá? Não tem nada lá. Até porque tem que dividir um pedacinho ridículo de terra. E um sujeito está vivendo aqui nesse pedação de terra, usufruindo de todos os recursos, inclusive contratando esses sujeitos aqui que têm pouca terra para trabalhar para ele, porque ele tem recursos, ele tem dinheiro. E a gente estabeleceu essa situação aí. Primeiro que para Aristóteles, se você permitir que o humano siga a sua própria natureza, que o humano se desenvolva por si só, sem nenhuma atuação especial ou nenhuma intenção especial lá na questão da terra, para Aristóteles você sempre vai chegar nessa situação aqui. Muitos que têm pouca terra e um sujeito, ou poucos, que vão ter muita terra. Tá? Porque para Aristóteles isso está na natureza do ser humano se organizar dessa maneira. Tá? Porque você sempre vai ter uma superioridade de poucos sobre muitos. Agora, olha que interessante. Vamos supor que a gente coloque aqui, estabeleça uma democracia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 10 sujeitos
vamos dividir a terra, tá? Igualmente por eles, mas na verdade a democracia coloca o poder nas mãos de uma maioria, porque essa maioria vai votar e essa minoria, os seus interesses não vão ser atendidos porque eles na verdade perderam essa votação. O que Aristóteles fala? Pô, esses 9 que estão aqui nesse pedacinho de terra sofrendo sem recurso, quando eles forem votar, vocês acham que eles vão dividir a terra irmãmente? Que eles vão dividir essa terra em 10 porções, né, 10 pedaços, e aí cada um vai se alojar num pedaço de terra porque eles são justos? Não. Esses 9 passaram esse tempo todo sofrendo, eles passaram esse tempo todo aqui olhando para esse sujeito que tinha tudo, e agora que eles têm o poder nas mãos, o que eles vão fazer com esse sujeito? Eles não vão dar terra nenhuma para ele. Essa elite vai ser prejudicada, ela vai ser esmagada se ela não for condenada à morte nessa democracia. Tá? Porque ele justamente, não para Aristóteles, não é a cara do ser humano, tá? Você ser simpático com pessoas que te fizeram sofrer por muito tempo. Tá? Ele tem essa noção, o ser humano não age dessa maneira, o ser humano age, principalmente essa massa, tá, que está votando, que está fazendo valer a sua vontade, ela age emocionadamente, ela age por impulso, ela age inclusive com o sentimento de vingança. E esse sentimento de vingança ele vai prejudicar a democracia, porque isso aqui também Aristóteles vai dizer não é justo, tá? Isso não é correto. A democracia não é a melhor forma de governo, na verdade, é a politeia, porque na politeia, sim, eu tenho um governo em que a maioria vai visar o bem dos 10 sujeitos, tá? De todos que vivem na cidade, e não vai de forma nenhuma prejudicar uma elite, tá? E fazer essa elite passar a sofrer o que essa maioria estava sofrendo. Ela vai transformar essa elite num igual, tá? Que é mais ou menos a ideia do comunismo. Aí eu coloquei aqui para vocês condições para a cidadania, que são as condições dadas por Aristóteles, inclusive no livro A Política. O cidadão, para você poder participar da sua cidade, para você poder transformar a sua cidade, você tem que ser homem, tem que ser livre, tá? E o cidadão também tem que ser grego. Então, homem, livre e grego. O que é interessante aí? Não podem participar, já que tem que ser homem, livre e grego, estrangeiros, mulheres e escravos. Tá? Então, a ideia de cidadão para Aristóteles é aquele que participa da cidade, aquele que vai votar, aquele que tem, inclusive, a possibilidade de transformar a cidade, não entra estrangeiros, mulheres e escravos. Isso significa 10% de toda a população grega. O que é muito pouco, né? 10% de toda a população grega, você fala em democracia, você fala que a democracia é a vontade da maioria, né? Então, isso é a democracia, tá? Então, todos os cidadãos, na verdade, estão participando. A gente tem essa ideia, né? De que na democracia todos estão participando, todos estão transformando, todos podem atuar. Não, aqui na Grécia, a democracia grega, ela só permitia que 10% de toda a população grega participasse, que são homens livres e gregos. Aí olha que maneiro. Aqui no Brasil, a gente teve um período de 1889, que é onde começa a República, né? Quando começa a República, perdão, até 1945, que é o fim daquela nossa primeira ditadura, que começa em 30, termina em 45. Olha o número de eleitores no Brasil nesse período aqui, desde o início da República até a porcentagem, né? Eu coloquei o número de eleitores, não, a porcentagem de eleitores, 5%, cara. Você tinha na Grécia o que a gente estava achando um absurdo, né? Não, muito pouca gente que está participando da cidade, 10% só, pô, tinha que aumentar essa porcentagem. Aí você chega no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, e você tem só 5% da população participando. Quer dizer, se você tinha restrições naquela época, agora você tem mais restrições ainda. Os analfabetos não podem, determinada idade não pode, os deficientes não podem, as mulheres ainda não podem. Você tem escravos, que esses escravos não podiam também participar.
aqui, né, porque sofriam esse preconceito da sociedade, apesar da gente ter tido a libertação, a gente sabe que eles não participavam efetivamente. Em 60, esse número aumenta para 18%. Em 80, o número de eleitores aumenta para 47%. Repara, eu já estou em 1980 e eu não tenho ainda nem 50% da população brasileira participando efetivamente das eleições. Além disso, vocês sabem que em 64 a gente teve uma revolução, a gente teve uma segunda ditadura, e que, quando é que a gente pode falar realmente aqui no Brasil em a gente participar da construção desse país? Realmente o povo está atuando como cidadão, cumprindo com seus deveres, mas também tendo os direitos, e principalmente o direito de participar e transformar a sociedade. A gente pode falar da Constituição de 88 para cá, é muito pouco tempo. Tá? Mesmo assim, a gente ainda hoje enfrenta problemas de participação mesmo, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem um problema grave com as milícias, que atuam como exatamente os coronéis atuavam na época do coronelismo. As milícias, elas colocam a pressão, elas obrigam as pessoas a votar em determinado lugar, tanto que agora proibiram de entrar com celular na urna eletrônica justamente por causa disso, porque as milícias milícias armadas estavam obrigando as pessoas a entrar na cabine para votar, levar o celular e bater foto do voto que o sujeito está votando para provar que ele votou em quem o miliciano quer que ele vote. Esse tipo de crítica a gente sempre vai fazer. Tá? Esse tipo de coisa sempre vai acontecer, que vai diminuir a participação do brasileiro. Para a gente não falar em alienação, para a gente não falar em uma espécie de apatia da população, tá? A população não tem mais vontade, a população está decepcionada com a corrupção, a população não vê perspectiva, não vê esperança. Então, isso acaba também diminuindo a própria vontade e a participação efetiva da população no processo democrático. Para a gente avançar um pouco, eu queria falar sobre o feudalismo, eu vou passar bem rápido pelo feudalismo, mas é importante fazer um comentário sobre a Idade Média em relação a esses quatro pontos que eu coloquei. Primeiro, a insegurança. Na Idade Média, você tem os feudos, né, que na verdade são resultado daquela fragmentação com o declínio do Império Romano. Você teve aquela fragmentação toda da Europa e começou os senhores começaram a se fechar em feudos fortificados, e a gente voltou um pouco àquela coisa grega que acontecia antes da democracia, de você estar fortificado, de você estar fechado, de ter alguém mandando e as pessoas simplesmente trabalhando sem transformar de forma alguma aquele lugar em que ela está vivendo, aquela cidade, se é que você pode chamar um feudo de cidade. A ascensão da burguesia, tá, que vai ser importantíssima para nós, porque é a ascensão da burguesia que vai permitir, depois da Idade Média, que a gente alcance o liberalismo, e o liberalismo vai ser interessante para o conceito de cidadania, eu vou mostrar para vocês por quê. O fato de ser uma sociedade estamentária, que, como eu falei, você tinha aquela divisão, as classes sociais, o senhor, o clero e o servo, né? Essas relações servo-contratuais, e que você tinha uma relação de poder que estava estabelecida ali bem claramente. O senhor é que dava o caminho da sociedade, é que entrava em guerra ou não entrava em guerra, é que dizia o que ia se plantar, o que ia se comer. E o servo, na verdade, ele estabelecia um contrato, porque ele precisava trabalhar, mas ele produzia e ele alimentava esse feudo, mas não transformava, não participava. Então, aqui no feudalismo, é muito difícil você falar em cidadania, porque essa insegurança, ela fecha esses servos nesses feudos e eles estão buscando, na verdade, sobreviver num lugar em que, se você sai do feudo, você está sujeito a todo tipo de ataque, a todo tipo de bandido, a todo tipo de assalto, ou em guerras ainda, as províncias entrando em guerra umas com as outras. Então, a preocupação do sujeito ali é sobreviver. Quando a preocupação do sujeito é sobreviver, você está muito longe daquela coisa grega que a gente tinha alcançado,
de você ter uma calma, de você ter um processo racional, de discussão, de você se reunir para poder transformar aquela cidade de alguma maneira. Tá? Aí a gente entra na Idade Moderna. Na Idade Moderna aconteceu um filósofo interessantíssimo chamado Maquiavel. Eu coloquei sempre a data aqui de nascimento e morte para a gente perceber como que a gente está se movimentando na história. Eu estou aqui no Renascimento, com Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe. O livro O Príncipe foi importantíssimo para a gente discutir essa questão até de cidadania, porque, na verdade, ele é um livro que está tentando filosoficamente fundamentar o sentido contrário da cidadania. Tá? E ele está expressando... Existe toda aquela discussão de será que Maquiavel estava sendo irônico, porque ele, na verdade, dizem que ele era um republicano, porque existem provas históricas, inclusive, de que ele era envolvido com republicanos. Mas, se a gente considerar o Príncipe na sua leitura literal, que foi justamente como a Igreja Católica interpretou esse livro, ele está falando que esse príncipe precisa ser forte, tá? Que é essa virtude aqui, que é a virtude, não confunda com a virtude de Aristóteles, que é você ser equilibrado, não confunda com a virtude do catolicismo, tá? Que é você não pecar. Essa virtude aqui é força. Tá? Então esse príncipe tem que ser forte para quando há oportunidade, que Maquiavel usa a palavra fortuna. Fortuna também não confundir com dinheiro. Fortuna é a oportunidade que se apresenta. Quando essa oportunidade se apresenta, que oportunidade? A oportunidade de você ampliar o seu poder, de você ficar mais poderoso. Tá? O príncipe deve abraçar essa oportunidade sem enfraquecer diante dela. Tá? Então, como é que você poderia enfraquecer diante de uma oportunidade? Porque você tem questões éticas que te impedem de realizar a ação, você tem questões da religião, a igreja te impede de determinar realizar a ação, só que aquela ação ela vai ampliar o seu poder, tá? O poder do príncipe. Só ampliando o poder do príncipe, que é uma... Lembro, de novo, estou falando de uma relação de poder do príncipe e a população, tá? Entre o príncipe e a população. O príncipe ampliando esse poder, ele pode fazer com que essa população tenha medo dele, tá? E ao mesmo tempo ele vai ter poder para se fazer ser amado por essa população. Tá? Que são esses os grandes objetivos de Maquiavel no Príncipe, de novo, na leitura literal dessa obra. Esse príncipe ele é um príncipe que precisa saber ser mal quando necessário. Tá? Ele não pode ser moral, ele não pode ser religioso, ele não pode ele não pode ser fraco. Ele não pode estar preso a nada que impeça ele de alcançar o seu poder. Tá? Isso aqui, apesar de ser uma espécie de... não é uma argumentação muito boa para o absolutismo, por quê? Porque ela incita na população mais uma espécie de ressentimento contra o absolutismo, afinal de contas você vai ter um príncipe perverso no poder, e conscientiza a população disso, mas ela abre caminho para Hobbes. E aí, repara como a gente está se movimentando. Já estou entrando aqui no século XVII. Hobbes escreve um livro chamado Leviatã. O Leviatã é um livro importantíssimo para a filosofia e ele coloca uma questão, um problema, que é essa questão do estado de natureza, que é fundamental vocês entenderem isso para a gente, inclusive, entender o nosso lugar na cidade e como que a gente pode participar, como que a gente pode transformar. Eu costumo dizer que existe uma espécie de onda que vai acontecendo, e vocês vão reparar que o Hobbes ele eleva essa onda ao máximo do autoritarismo, da monarquia absolutista. Né? Se você colocar esse autoritarismo, essa autocracia, na verdade, contra a democracia. O que é o estado de natureza? Só para a gente começar a conversar e aí depois essa conversa fluir melhor. Estado de natureza é aquele estado em que o homem vive sem ter nenhum contato com a sociedade, as leis ou nenhum tipo de... O homem vive na sua forma mais natural. Tá? É o homem que está caçando, é o homem que precisa lutar para sobreviver, é o homem do início da pré-história, tá? É o homem que se isolou de alguma maneira da sociedade. Eu costumo, na aula, é interessante você pensar que 5 sujeitos, por exemplo, que ficaram presos num barco, em alto mar, tá? Até determinado momento, esses 5 sujeitos eles estão pensando, não, a lei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não, vamos racionar a comida. Eles são racionais e eles ainda estão obedecendo às leis
que ficaram lá na terra. Tá? Aí passa um dia, 2 dias, acaba a comida. Tá? Esses sujeitos, eles começam, eles são obrigados, eles vão ser forçados a entrar nisso que a gente chama em filosofia de estado de natureza. Tá? Vai chegar uma hora que um deles vai perceber que para sobreviver, para continuar ali tendo perspectiva de alguém salvar ele no barco, ele não pode mais estar preso a essas leis. Ele não pode mais obedecer a essas leis. Tá? E esse sujeito que se desligou da lei, do contrato que ele tinha feito em terra, ele vai se tornar o sujeito mais perigoso do barco. Tá? Porque se ele tiver que matar o outro para sobreviver, ele vai matar. Se ele tiver que dar um jeito de pegar a comida toda para ele, ele vai fazer isso. Porque agora ele está lutando pela sobrevivência. Tá? Isso é legal porque é legal. Essa é uma situação bem trágica, mas é legal filosoficamente para a gente discutir. Porque o Hobbes tem exatamente essa teoria, de que quando ele fala que o homem é o lobo do homem, ele está querendo dizer que o homem, quando entra em estado de natureza, ou o homem que esteve em estado de natureza no início da história, ele é um predador. Tá? E ele é o predador do seu irmão, do sujeito que é igual a ele. Tá? Como é que você... E por que o homem é assim? A gente vive uma guerra de todos contra todos, em que você vive num lugar que você tem medo de todo mundo. Você sai e você encontra um sujeito e você, pronto, já está com medo daquele sujeito que ele vai te fazer algum mal porque ele está lutando pelos interesses dele. Tá? Para o Hobbes, o homem é assim por natureza. Tá? O homem nasce assim. Não tem como mudar isso. Isso é interessante porque eu sempre gosto de olhar para a nossa sociedade, para a atualidade, e a gente fazer uma espécie de contraposição, perceber o que o Hobbes está falando, como é que funciona hoje. Para pensar, você sai para votar. Por que você está votando em determinado candidato? Você está votando naquele candidato porque você entende que ele vai fazer o que é o melhor para a cidade, o que é o melhor para o país, porque ele tem uma luta que é uma luta que vai ser interessante para o país, tá? E que, de repente, essa luta dele pode te prejudicar, ou você vai votar nesse candidato porque, na verdade, esse candidato tem alguma proposta, tem algumas políticas que vai te favorecer. Tá? Você é um médico, esse vereador, por exemplo, ele vai lutar pelos direitos dos médicos, então você está votando nele porque você vai ser favorecido. Tá? De certa forma, todas as pessoas que agem, que votam, por exemplo, não pensando no todo, mas pensando nos próprios interesses, elas estão atendendo a essa tese do Hobbes, tá? De que nós, a princípio, por natureza inclusive, somos predadores e estamos a todo momento, de forma egoísta, visando nossos próprios interesses. Tá? Não é uma má tese. O problema não é esse, o problema é o pacto que o Hobbes vai propor para a gente resolver essa situação. O pacto ele é basicamente esses dois itens. Como é que o povo deve participar nesse contrato? Abrindo mão da liberdade. Como é que o Hobbes vai argumentar que o povo deve abrir mão da liberdade? Ele vai dizer, olha, se você não abrir mão da sua liberdade e entregar todo o poder a uma pessoa, a um sujeito que vai ser o detentor de todo esse poder, de forma absoluta, você está sujeito a ter todas as pessoas com poder, e aí quando você sai na rua, quando você encontra essas pessoas, você está sujeito ao poder delas. Tá? Qual é a proposta de Hobbes? Não, você abre mão do seu poder, todos começam a assinar esse contrato, vai chegar um momento que todos vão ter construído um exército que é poderoso o suficiente para esmagar aquele sujeito que não quer abrir mão do seu poder. Esmagar mesmo. Tá? Por isso que ele deu o nome desse livro de Leviatã, porque o Estado vai funcionar como um monstro, tá? Que não vai admitir o sujeito que não participar desse contrato, desse pacto social. Tá? Por outro lado, qual vai ser o dever do Estado? Garantir a segurança. Tá? Justamente se colocando como uma espécie de criatura mitológica devastadora que vai matar, que vai castigar, que vai fazer valer a pena o sujeito, a população em geral, perceber que não, a gente deve participar do pacto, a gente deve atender. Essa argumentação toda de Hobbes aqui, no século XVII, ela é importantíssima porque ela começa naquela onda que eu falei para vocês, né, que acontece, ela começa a levar aqui para o ar,
né, que de absolutismo ou de autocracia, como proposta para você governar a sua população. Tá? Você deve concentrar o poder nas mãos de uma pessoa, e aí essa pessoa é que vai ser responsável por essa população. Eu não tenho participação da população aqui nesse momento que eu estou entregando todo o poder para esse sujeito. Tá? Aqui, por outro lado, na democracia, eu coloco o poder exatamente nas mãos da população. Só para a gente entender como é que a gente dá sequência a isso. O Locke, repara, estou me movimentando já aqui para o início do século XVIII, escreve os 2 tratados sobre o governo. E aí aparecem duas ideias muito legais nessa época aqui, que a gente chama da época do liberalismo de Locke. Primeira é o justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? É a ideia de que todos os homens nascem com determinados direitos, todos os homens nascem com os mesmos direitos, tá? Por isso que a gente fala do justnaturalismo, todos os homens nascem iguais. E quais são esses direitos naturais do homem? Você tem o direito à vida, você tem o direito à segurança, você tem o direito ao trabalho, você tem o direito à propriedade, que deriva inclusive desse direito ao trabalho. A ideia de direitos naturais, ela foi muito importante aparecer nessa época e fundamentou a Bill of Rights de 1689. Repara, exatamente na época que Locke estava escrevendo, que defende principalmente esses 3 direitos aqui como direitos universais. Tá? Todos os seres humanos têm direito a lutar pela vida, a lutar pela própria liberdade e lutar pela propriedade. Eu vi que os alunos têm perguntas a fazer. Um segundo antes de eu colocar a pergunta do aluno. Só para a gente fazer a conexão aqui de uma coisa com a outra. Por que o Locke discorda do Hobbes, que acha que você deve, na verdade, colocar o poder nas mãos de uma pessoa, essa pessoa deve ser aterrorizante e a população vai se comportar? O Locke, na verdade, está associado à burguesia. Tá? Ele quer também atender aos interesses da burguesia. É pouquíssimo interessante para a burguesia que você, como, por exemplo, proprietário de terras, esteja sujeito ao absolutismo, porque a qualquer momento você pode perder essas terras, inclusive. Aliás, você não pode nem perder essas terras, porque essas terras, em momento algum, são suas. Essas terras, já desde o início, já pertencem ao rei. Então, o Locke está principalmente aqui com um objetivo, que é o direito à propriedade. Ele precisa defender o direito à propriedade para garantir que a burguesia ninguém toque na sua propriedade. E ele vai derivar esse direito à propriedade daqui, do direito à liberdade. Tá? Como? Dizendo que se todo sujeito é livre, tá? Você não tem uma Inglaterra que é uma Inglaterra de escravos. Tá? O cidadão inglês, ele é um cidadão inglês, ele é súdito, não é escravo do rei. Então, a partir do momento que esse cidadão é livre na Inglaterra, tá? Que o rei não é um tirano, ele pode trabalhar na terra e transformar a natureza. A propriedade, que é o resultado dessa transformação da natureza, ela é por direito desse sujeito que é livre. Se ele tiver um escravo, não, aí tudo bem. Aí o escravo trabalhou na terra, transformou a natureza. Como o escravo não é livre, essa propriedade é por direito do dono do escravo. Tá? Inclusive, Locke admitia a possibilidade da escravidão. Joga a pergunta Vamos dar uma olhada na pergunta do aluno. Deixa eu ver. Em relação à questão do voto obrigatório. Professor, o senhor acha que o voto no Brasil ainda é obrigatório para que, deste modo, haja uma massa de pessoas facilmente manobráveis, as quais os políticos possam persuadir devido à ignorância e que façam eles continuarem no poder? A pergunta é do Polo. O autor da pergunta não apareceu o nome. O Polo é a Associação Educacional de Jales Aeja. Eu acho que a sua pergunta, eu vou entender como uma pergunta retórica. Na verdade, você está afirmando que o voto no Brasil é obrigatório para que haja uma massa de pessoas facilmente manobráveis, que possam ser persuadidas e que... a sua afirmação, a sua crítica, tá? Ela é muito bem colocada. Tá? Sim, enquanto você tem uma massa desinteressada em votar,
Enquanto você tenha uma quantidade grande de pessoas que estão indo, que são facilmente movimentadas por propaganda principalmente, a gente tem campanhas milionárias de propaganda nas eleições, exatamente porque o rostinho que aparece lá, o número que está aparecendo mais vezes, provavelmente é o número que vai movimentar todas essas pessoas que não estão interessadas em ser cidadãs, em participar da cidade, da construção da cidade. Você tem razão, eu concordo com você, muito bem colocado. Olha só, ainda sobre os 2 tratados sobre o governo, eu coloquei para vocês, todo homem nasce livre, exceto, que é a ideia de Locke que eu tinha começado a falar para vocês. Homens primitivos, base ideológica, o que serve como base ideológica para o extermínio dos povos indígenas. O homem primitivo para Locke não nasce livre porque ele, na verdade, está sujeito a um estado de natureza, tá? Que o Locke está falando não só dos índios no Brasil, nas Américas, mas está falando de qualquer tipo de povo primitivo em que você não tenha um processo de civilizatório acontecendo e que não sejam capazes principalmente de firmar pacto social. Tá? Porque aí, inclusive, a lei internacional, lembro vocês que Locke foi o primeiro filósofo a dividir em 3 poderes, não foi Montesquieu, ele dividiu em executivo, legislativo e federativo. O federativo ele é o poder que vai cuidar da lei internacional, de como que os estados vão lidar uns com os outros. É o RI, né, Relações Internacionais. Então, a lei internacional ela só é possível se se houver um Estado, para começar a conversa, tá, e se os cidadãos forem capazes de firmar um pacto entre si. O homem primitivo, para Locke, não é capaz, por ser primitivo, por não ser civilizado, de firmar esse pacto. Isso serviu, sim, como base ideológica para o extermínio dos povos indígenas na América. É interessante a gente observar isso. E olha que é meio pesado, né, o que o Locke escreve. Os católicos, que ele descreve como serpentes, dos quais nunca se conseguiria que abrissem mão de seu veneno com um tratamento gentil. Lembro que o Locke estava ligado ao protestantismo, isso é importantíssimo para a gente, lembrar historicamente que os livros de Hobbes, Locke e Maquiavel, eles todos entraram no Index Librorum Prohibitorum da Igreja, tá? Porque eram livros que estavam abrindo mão de todo o pensamento católico, todo o pensamento cristão, mas católico, tá? Da Igreja Católica, para poder fazer uma filosofia que fosse autônoma, que fosse filosofia, tá? Que fosse autônoma, que fosse livre do pensamento religioso. Então, os católicos não podem ser considerados livres para o Locke e nem os homens primitivos. Aí a gente passa aqui para o século XVIII. Tá? O ano da morte de Rousseau é 1778. Eu coloquei aqui do lado para vocês um ano, 1789, que na verdade são 11 anos depois do ano que Rousseau morre. O que aconteceu em 1789? Foi a Revolução Francesa. Olha que maneiro, cara. Locke morre. Um ano depois, estoura uma revolução na França, que o pessoal, inclusive, vai dizer que usa essa Bíblia aqui, que é o livro do Contrato Social, do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Por que ele é a Bíblia da Revolução Francesa e por que ele é importantíssimo para a gente fazer essa construção do conceito de cidadania? E para a gente também, lembra daquela onda que eu estava fazendo? Né? Que tinha a autocracia, o absolutismo aqui, e agora a gente vai para a democracia. Agora a gente vai colocar o Locke, ele já está numa espécie de meio caminho aqui andado, né? Já descendo, e agora a gente vem para cá. O Rousseau, ele tem essa ideia de que a democracia é a melhor forma de governo. Como ele justifica isso? O estado de natureza, lembra? O estado de natureza é aquele estado em que o homem está dissociado das leis do Estado, o homem vive na sua forma mais natural. Para Rousseau, o homem não é egoísta, não é um lobo, como para Hobbes. Tá? O homem é bom por natureza, mas é óbvio que acontece alguma coisa. A gente tem guerras, a gente tem muitas mortes, fome. O que acontece para Rousseau? O homem é corrompido pela propriedade. Eu dei uma mudada aqui, na verdade, para melhorar o que o pessoal costuma dizer.
o pessoal costuma falar o homem é bom, mas é corrompido pela sociedade. A gente, em filosofia, não acha que essa frase diga muita coisa, porque ser corrompido pela sociedade, tá, mas como que a sociedade corrompe o homem? Na verdade, essa ideia aqui, que é a ideia de propriedade, tá, é que corrompe o homem. O homem, quando ele, e aí o Rousseau fala, quando ele constrói a primeira cerca, tá, quando ele determina que não, eu trabalhei na terra, a partir de agora essa terra é minha, no momento histórico, tá, pela primeira vez, inclusive. Esse homem, ele está começando, é o gerador de toda a desigualdade, todo o mal que existe na terra. Tá? Esse sujeito que está, pela primeira vez, determinando, não, essa terra é minha, é fruto do meu trabalho, eu não quero que ninguém mais... E isso, óbvio, está ligado à questão do trabalho, porque enquanto estava tudo aí na natureza, e o homem estava só usufruindo da natureza, o homem não precisava ter essa noção de propriedade. O homem simplesmente ia lá, usufruía e se esgotasse o recurso, ele seguia adiante. Mas não, quando o homem sedentariza, quando o homem começa a trabalhar, aí surge a necessidade de defender o produto do seu trabalho, que é o que a gente chama de propriedade. Tá? Por que propriedade? Porque eu realizei trabalho para transformar a natureza, eu plantei, agora isso daqui vai ser de usufruto meu. E eu não posso admitir que outro sujeito venha e tome o produto do meu trabalho. Tá? E aí, para Rousseau, que o homem é corrompido. Por que ele diz corrompido? Porque ele diz que agora que o homem vai se matar, agora que o homem vai guerrear, agora que o homem vai começar a lutar. Isso aqui é interessante porque ele acaba com aquela ideia de que o homem é egoísta por natureza. Tá? Então, você pode resolver esse problema aqui com o próprio contrato social e voltar a isso daqui. A um homem bom, a fraternidade. Lembro, fraternidade é uma palavra fundamental na Revolução Francesa, exatamente por esse motivo. A fraternidade é o objetivo. Tá? O contrato social, esse pacto que o Rousseau vai propor, ele vai permitir que você, pela lei, organize a questão da propriedade, inclusive, faça uma divisão mais justa dessa propriedade e que você volte a não ter essa necessidade da guerra, da luta, da morte, e o homem volte a esse estado de fraternidade. Então, já falamos da primeira palavrinha fundamental da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Para a gente continuar aqui, qual é a proposta do contrato social de Rousseau? A primeira coisa é a valorização da autonomia da população. Se ele quer alcançar esse estado em que a população vai voltar a essa época de fraternidade, ele precisa atender à vontade da população, que eu estou chamando de vontade geral, e estou dizendo que ela supera qualquer vontade particular. Tá? Isso aqui pode ser entendido como um discurso contra o liberalismo de Locke. Tá? Leia-se aqui, na vontade particular, a burguesia, tá? Que são as vontades particulares. Justamente o que vai valer não é isso. O que vai valer é a vontade do povo, e nessa história a burguesia pode até perder propriedade também. Tá? E isso é complicado. Não complicado para Rousseau, mas complicado para Locke. Inclusive, o que a gente pode dar a dica para vocês aqui? Naquela Guerra Fria, que a gente tem o comunismo e o capitalismo, tá? A gente pode colocar o Rousseau nessa seta aqui para cima, tá? E o Locke nessa seta aqui caminhando, apontando para baixo. Tá? Como se eu quisesse dizer para vocês que os capitalistas leram Locke e Marx leu o Rousseau. Exatamente isso que eu estou dizendo. Então a vontade geral sempre supera a vontade particular. Para que isso aconteça, ele propõe uma democracia direta. Tá? O que acontece hoje no Brasil não é uma democracia direta, é uma democracia representativa ou indireta. Você elege um representante, esse representante é que vai ser responsável pela produção das leis. Você concorda com ele, e ele concorda com você também, sobre qual é a lei que você quer que ele, você como povo, quer que ele produza. E ele vai produzir a lei que vai atender exatamente a sua vontade, tá? Ou não. O que acontece hoje com a gente? O candidato diz uma coisa, que vai produzir determinada lei,
a gente vota nesse candidato, né, porque a gente gosta da proposta dele e ele produz exatamente a lei contrária. Para Rousseau, isso não pode acontecer, o próprio povo é que tem que produzir essas leis, que são as leis a que eles mesmos vão estar submetidos. Então a gente fica aqui com a noção de liberdade, por quê? Exatamente porque o povo está exprimindo a sua vontade, tá? Com a noção de igualdade, que vai ser gerada, tá, por essa maioria aqui, quando você entender que as vontades particulares vão ser suprimidas pela vontade do povo, pela vontade geral, para alcançar a noção de fraternidade. Eu tenho aí as 3 palavrinhas mágicas da Revolução Francesa no contrato social de Rousseau. Tá? Para a gente falar um pouco de um filósofo contemporâneo que é muito importante nessa discussão de cidadania, eu coloquei para vocês aqui o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. E aí ele faz uma oposição, que é uma oposição interessante, entre 2 realidades. Ele fala na realidade atual, em que a lei submete o cidadão ao Estado. Tá? Isso é o que acontece hoje. A lei, que são as normas, são as regras que são formuladas pelo Estado, ela submete, ela cria uma relação de poder em que o cidadão está respondendo ao Estado. Tá? E aí, o que é interessante em Foucault? Esse cidadão precisa ser controlado. Tá? Esse controle é importante para que esse cidadão continue submetido ao Estado. Essa é a crítica que Foucault faz e é assim que ele entende a nossa realidade. O que seria ideal para Foucault? A lei não submete ninguém a ninguém. A lei organiza relações de poder. Aí volta e lembra lá do início da aula, que eu falei nos direitos e deveres, que eu falei que é uma relação de poder, o lado fraco tem direitos e o lado forte da relação de poder impõe determinados deveres que são importantes para a construção da sociedade. Para o Foucault, a lei é justamente o que vai organizar essa relação de poder e dizer quais são os direitos, quais são os deveres, mas não vai submeter o cidadão ao Estado como se você estivesse voltando àquela história de Maquiavel, de Hobbes ou a própria ditadura. E aí ele trabalha com um conceito que é de um filósofo chamado Jeremy Bentham, chamado panótico, que é interessantíssimo para a gente discutir como que se dá essa relação de Estado e o nosso papel como cidadão. Eu coloquei 2 imagens para vocês que eu achei que são emblemáticas. A primeira é uma imagem de um clipe do Pink Floyd chamado Another Brick in the Wall, em que você tem, a música toda é uma crítica que se faz à educação e no videoclipe vocês reparam que você tem crianças alinhadas, todas uniformizadas, ordenadas, inclusive fragmentadas, divididas aí nas salas, né? E repara a semelhança dessa imagem, dessa crítica que está sendo feita com a ordenação, a disciplina estética nazista. Tá? Por que é o conceito de panótico para o Foucault? O cidadão, para o Foucault, ele deveria ser, a princípio, um sujeito livre, tá? Um sujeito capaz de entender quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos, de perceber qual é a melhor maneira de atuar na sociedade. Quando você falha em criar um cidadão livre, surge uma outra possibilidade para Foucault, que é exatamente o controle, que é você controlar, disciplinar. Tá? Ele falava nos corpos dóceis, que é você pegar aquele aluno, por exemplo, no caso das escolas, e você botar aqueles alunos sentados, e você disciplinar esses alunos, e aí educar se transforma, quando você fala em controle e educação, educar perde um pouco o sentido original da palavra, que é ensinar o caminho, né, indicar o caminho, que vem do latim educere, e ganha um significado muito esquisito, que educar seria você adestrar. Seria o aluno se comportar exatamente como você espera que ele se comporte. Tá? Para Foucault, isso não é construir uma boa sociedade, muito menos isso é uma imagem de um cidadão que é o tipo cidadão interessante a gente construir na nossa sociedade. O panótico é justamente você construir estruturas
educacionais e correcionais, por exemplo, presídios também, porque se não funciona na escola, o sujeito comete o crime e depois isso vai ter que funcionar dentro do presídio, em que você tenha ampla visão, tá? Por isso que chama panóptico, que você consiga observar todos os momentos de qualquer situação que esteja acontecendo à sua volta, de forma que você possa ter o máximo controle sobre aquele sujeito, que ele possa pensar exatamente como você quer que ele pense. Inclusive a música do Pink Floyd, que eu botei esse clipe, ela chama Another Brick on the Wall, que é outro tijolo no muro. Tem um texto, inclusive, do Paulo Freire, que ele está falando sobre o que é ser aluno e o que é ser cidadão, que ele toca até nessa frase dessa música. Ele fala, o aluno não pode ser só outro tijolo no muro. Tá? Como se você estivesse construindo um muro e todos os tijolos são iguais, e você vai construindo esse muro e ele se comporta exatamente da mesma maneira, é só você passar a argamassa que ele vai ficar bonitinho ali onde você quer que ele fique. Não é isso. Tá? Não é isso que a gente quer construir, nem essa é uma boa idade. Para Foucault, o cidadão ele tem que ser, antes de tudo, humanizado. Tá? Ele tem que entender por conta própria, sem precisar do controle. Tá? E aí é aquela ideia, por exemplo, da sala de aula, que o aluno está colando e aí você vai punir o aluno, porque você primeiro vigia, né? No caso da vigilância não funcionar, você vai punir o aluno porque ele colou. Quando você está punindo, Foucault fala uma coisa muito interessante, ele fala que isso só significa que você já falhou desde o início. Quando você começou a ter que vigiar, você já tinha falhado, tá? Já tinha acabado a cidadania, a educação, a coisa toda. Tá? Porque chega um momento que você tem que vigiar, é porque você concorda que aquele sujeito não foi educado, pelo menos da maneira como deveria ser, a ponto de entender que aquilo é interessante para ele, tá? Que ele não precisa colar, ele não deve querer colar numa prova, e então quando você vai punir o testado de óbito que você está assinando totalmente para Foucault. O conceito de panóptico, quando ele falha em criar um cidadão livre, ele cria, na verdade, um cidadão que está pronto para obedecer, para andar em linha reta, tá? Um cidadão que é dócil, um cidadão que não pensa por conta própria, não tem autonomia no pensamento, mas um cidadão que vai simplesmente apertar o gatilho da bomba em Nagasaki e Hiroshima, porque ele está seguindo ordens e entende que é aquilo que ele deve fazer e não se sente nem responsável por aquilo. Tá? Quando acontece alguma coisa, essa responsabilidade é, na verdade, do Estado. Coloquei aqui os direitos das crianças, como está na Assembleia Geral da ONU, o que é absurdamente interessante para a gente discutir nesse momento que a gente está falando da cidadania. Não coloquei todo, coloquei só os 5 primeiros. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. A gente está falando aqui de crianças, tá? Então, essas crianças têm que lançar a mão desse poder que elas têm. Lembra que quando eu falei na relação de poder, o direito é o poder do lado mais fraco, que no caso aqui são as crianças, de serem iguais, de serem tratadas de forma igual. Direito à proteção especial para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito a um nome, tá? a ser registrada, e a uma nacionalidade. Se essa criança tiver perdida, ou se essa criança veio parar no Brasil por algum motivo, o Brasil tem a obrigação, por exemplo, isso aqui está na nossa Constituição também, de dar um lugar para essa criança se desenvolver, dar uma nação para essa criança. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas. Tá? Lembro que esse direito aqui, aí eu queria colocar uma questão para vocês que é importantíssima, que quando a gente fala em neoliberalismo, por exemplo, que é aquele discurso da Margaret Thatcher, né, de que o Estado não pode colocar o dedo na sociedade, a sociedade tem que aprender a se virar, a sociedade tem que aprender. Tem uma crítica que filósofos, sociólogos fazem ao neoliberalismo, que é interessante vocês observarem, que é esse direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas, ele tem que ser, acima de tudo, um direito que é garantido pelo Estado, porque nem sempre
a criança ou as próprias famílias vão poder ter condições de garantir esses direitos da criança, né? Alimentação, moradia e assistência médica adequadas. Então, nesse momento, sim, independente do discurso do neoliberalismo, de que a população deve de incentivar a competição e as empresas devem atuar para melhorar as condições da população, sim, é um discurso interessante, mas o Estado deve garantir esse tipo de coisa a crianças nos momentos em que elas não conseguem entrar na lógica do neoliberalismo. Aí eu queria fechar aqui com vocês. A gente tem muitos outros direitos, mas eu quero focar nesse, que é o direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Vamos separar isso aqui, cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente, o que, por exemplo, não era uma realidade na Grécia. Em Esparta, lembro a vocês que havia a prática da eugenia, em que você simplesmente descartava as crianças deficientes, tá? Já que a gente está falando de cidadania. E hoje não, hoje nós abraçamos e nós cuidamos dessa criança deficiente como elas, na verdade, nós fazemos elas fazerem parte da cidade de fato. Tá? O direito à educação, ele é muito importante, tá? A gente não pode enfatizar demais isso, mas eu queria colocar umas críticas, até umas situações, problemas, umas situações reais, inclusive, atuais, para a gente discutir como que esse direito à educação ele está muito ligado também à questão da liberdade, principalmente liberdade de expressão e a prática da cidadania como prática política. Tá? Primeiro eu trouxe essa situação, problema para vocês, que é uma menina de 13 anos, chamada Isadora Faber, que recentemente fez um blog, né, no Facebook chamado Diário de Classe. Esse blog dela, ele está com mais de 300 mil assinaturas. E qual foi a ideia dessa menina? Ela é uma menina de 13 anos, que teve uma ideia muito simples. Ela ia fazer um blog, e ela estuda numa escola pública, e ela ia tirar fotos, por exemplo, da quadra, que está em péssimo estado, está toda quebrada na escola dela, ia tirar fotos da sala de aula, da lâmpada que está quebrada, ia colocar no blog dela relatos sobre professores que não estavam dando aula direito, ou críticas que ela tem a fazer aos próprios professores na aula. E quando a escola começou a ganhar essa exposição, que é uma exposição negativa, na verdade, na internet, eu lembro que ela teve aqui mais de 300 mil assinaturas no site dela, a escola começou a ganhar notoriedade, inclusive nacional, não por bons motivos, mas por causa das críticas que essa menina de 13 anos está fazendo às escolas. E o que foi muito importante nessa história? Essa menina, ela tem 13 anos, tá? E ela teve uma atitude que foi de pensar, poxa, eu tenho direito à educação, e eu estou vivendo uma situação de educação que não me agrada. Ela se entende cidadã, e ela percebe que ela precisa transformar essa situação. O que ela fez? Ela denunciou. E ela usou a internet. Lembra que eu falei que a internet é a ágora, tá? Hoje. A internet é esse lugar de discussão e ela permite que você, de forma livre, coloque sua crítica, levante o braço e fale, olha, minha escola não está muito boa. Eu gostaria que estivesse. Tá? Gostaria que as pessoas se movimentassem para melhorar as coisas na minha escola. Os professores de filosofia, sociologia, todos estão não só apoiando essa menina Isadora Faber, como estão ensinando que isso é um exemplo de uma atitude de cidadania. O que essa menina está fazendo é a própria prática da cidadania. Tá? Ela está se movimentando, ela está fazendo uma crítica, ela está expondo essa crítica, tá? Para quem quiser ouvir, ela está se fazendo ouvir e o objetivo dela é transformar a cidade em que ela vive, tá? É transformar a escola dela, que você tenha uma escola melhor. Ela sofreu pressão na escola, com certeza, sofreu pressão dos próprios professores, sofreu pressão da diretora, que com certeza não estavam gostando muito dessa ideia da menina estar fazendo críticas à escola. Eu gostaria que vocês pegassem essa situação, problema, e entendessem que o cidadão, tá? Quando ele toma essa decisão de transformar a sociedade,
o Estado vai sim se movimentar muitas vezes contra esse cidadão. E é interessante você falar em processo, por exemplo, judicial, você falar em não, você precisa ter responsabilidade, e se você se mover contra uma menina de 13 anos. Tá? Isso é emblemático, sim. Isso significa que a gente precisa fazer exatamente o contrário do que estavam sugerindo que essa menina fizesse, que parasse de fazer essas denúncias. A gente precisa incentivar os cidadãos da nossa cidade a se movimentarem, a se mexerem, tá? A escreverem, a tirarem fotos, a votarem. Tá? Mas tem que haver algum tipo de movimento. Lembra o que o Betinho falou? O cidadão ele não pode abrir mão dessa força que ele tem. Tá? Senão ele não é cidadão, ele é alguém que sofre a cidade. E coloquei outro caso que mexeu muito comigo também, que é a da Malala Yousafzai, de 14 anos. Uma adolescente paquistanesa conhecida por sua luta a favor do reconhecimento das atrocidades cometidas pelos talibãs, sobreviveu a uma tentativa de assassinato nesta terça-feira, 9 de outubro de 2012, ao sair do colégio no noroeste do Paquistão. Malala Yousafzai, de 14 anos, é conhecida no exterior por seu blog, hospedado no site da BBC, no qual denuncia os atos de violência cometidos pelos talibãs no Vale do Swat. Esse Vale do Swat ele é controlado pelos talibãs, onde brevemente tomaram o poder antes de 2009. Então, só para a gente fazer a gente está falando de cidadania, só para a gente fazer um retrospecto. Essa menina sofreu um atentado, mas os talibãs deram um tiro nessa menina dentro de um ônibus escolar, porque ela tinha feito um blog. E o que ela está dizendo nesse blog? Esse blog é um diário dela, ela está dizendo: eu sou uma menina de 14 anos que gostaria de estudar, de aprender matemática, aprender física, de aprender sobre história do mundo. Eu gostaria de ter uma educação que ela não tem justamente por ser mulher nessa região que é controlada pelos talibãs. Essa menina, por se movimentar, você vê, a gente às vezes tem todas as condições, todas as possibilidades de realizar esse movimento por cidadania para transformar a nossa sociedade, e nós ficamos sentados em casa. Essa menina vive numa região que é controlada pelo Talibã, e ela se movimentou criando esse blog na BBC para dizer que ela gostaria de ser educada. E tentaram assassinar uma menina de 14 anos. Né? Peço perdão aqui, continuo na Malala. Malala estava subindo no ônibus escolar depois da aula, quando homens armados dispararam contra ela. Ela ficou ferida, disse Raul Shah, porta-voz da polícia. No ano passado, a adolescente recebeu o primeiro Prêmio Nacional da Paz, criado pelo governo paquistanês, e foi indicada ao Prêmio Internacional para Crianças, para a Paz da Kids' Rights, que são os direitos das crianças. Eu queria enfatizar com vocês aqui que eu estou colocando para vocês duas situações que são lutas de meninas de 13 e 14 anos. Tá? Não são trabalhadores, não são homens que têm toda a força, toda a capacidade do diálogo, do discurso, toda a habilidade que nós adultos temos. Né? Elas são crianças de 13 e 14 anos que estão vivendo situações que precisam ser transformadas, e essas crianças estão exercendo exatamente o poder de cidadãs que elas têm. Dei o exemplo da Isadora Faber. Dentro de uma democracia, ela sofre essa pressão, e a Malala, que não vive uma democracia, vive um governo que é controlado pelos talibãs, essa zona do Swat, o Vale do Swat, mas que também está lutando, também está exercendo esse poder de transformação para mudar o lugar em que ela vive, se expressando. A única coisa que ela está fazendo é se expressar. Tá? E aí, só para a gente ver, vamos ver uma questão, eu vou dar aí uns 2 minutos para vocês tentarem pensar nessa questão do Enem. Deixa eu ler com vocês. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que os outros, que por muita piedade permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Esse é o texto do próprio Maquiavel. Tá? No século XVI,
Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, então, só para a gente pensar aí na múltipla escolha, eles querem saber do que depende a ordem social, tá? No Príncipe de Maquiavel. Dá uma olhada nas opções, vamos ver se vocês conseguem resolver. 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Pessoal, vamos dar uma olhada então o que está acontecendo aqui nessa questão de Maquiavel. Ele está falando, só para a gente lembrar, ele está perguntando a manutenção da ordem social, segundo esse autor, manutenção da ordem social, segundo Maquiavel, né, no caso do príncipe, está baseada em quê? Então, aqui está falando do comportamento do príncipe, né? Vamos lá, inércia. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a primeira palavrinha de cada letra dessa questão. Olha que interessante. Inércia, bondade, compaixão, neutralidade e conveniência. Tá? Só pela primeira palavrinha eu já não ficaria com bondade e compaixão. Tá? Isso são duas coisas que o príncipe definitivamente não pode ter. Inércia do julgamento, inércia e neutralidade eu já desconfio também. Tá? Porque se o príncipe tem que ser forte para aproveitar a oportunidade, inércia e neutralidade não são duas palavras que eu vou gostar muito para diagnosticar esse comportamento. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. Vamos ver essa daqui. Se eu tenho crimes polêmicos, de forma alguma o príncipe pode não agir, e principalmente não agir com força nesse julgamento,
tá? Pelo contrário, é nesse momento, em crimes polêmicos, que o príncipe vai se fazer temer e vai se fazer amar também, dando principalmente à população o que a população quer. Então, não gostei dessa letra A. E a neutralidade diante da condenação dos servos. Não, essa neutralidade não pode acontecer. O príncipe, pelo contrário, ele tem que ser o homem mais forte nessa condenação dos servos, quando ela for acontecer, para mostrar justamente que é ele que está no poder, tá? E também para reafirmar esse poder sempre. Aí a letra E fala conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Essa está ótima, porque o poder tirânico ele tem que estar em perfeito acordo com a moral do príncipe. Tá? O poder tirânico ele é forte, ele exerce essa força que a gente chamou de virtude. E a moral do príncipe tem que acompanhar esse poder tirânico. Ela não pode nunca, o príncipe não pode nunca ter uma moral que esteja em desacordo com o poder que ele está exercendo. Pelo contrário. Então eu fico com a letra E. Eu queria que colocasse aí uma pergunta que eu vi que apareceu. Autor da pergunta não apareceu de novo. Sociedade Fernando Polense de Ensino Limitada. Enfim, o governo fala em democracia, mas com a implantação das cotas, 50% para índios, negros e pardos, ele agiu de acordo com o que supostamente preza. Olha só, vamos responder a sua pergunta. Em termos de cidadania, é importante a gente pensar o seguinte, o argumento do governo é de você se retratar, de você reparar um erro histórico que diminuiu, de certa forma, a possibilidade do negro, do índio e do pardo de participar de forma ativa, dessa maneira como a gente está querendo que as pessoas participem, né, na construção da sociedade. Então você excluiu o índio, o negro e o pardo por conta de um motivo histórico, do processo histórico. O argumento do governo é o seguinte, nós vamos agora reinserir esses cidadãos na própria cidadania, né, no conceito de cidadania, eles vão se tornar novamente participantes, atuantes, de novo, vão voltar a poder transformar a sociedade, e aí, posteriormente, as cotas, lembra sempre que elas são uma medida paliativa, tá? E, sim, o objetivo das cotas é democratizar, é você pegar sujeitos que estavam excluídos do processo democrático e você reinseri-los no processo democrático, entendendo que a universidade é que está formando esse sujeito participante do processo democrático cidadão. Só que isso tem que acontecer na escola também. E digo mais uma coisa, o grande problema aí é que, na verdade, esses sujeitos que foram excluídos, eles têm que voltar, mas você tem que dar a eles, sim, eles têm que voltar ao processo democrático, mas vocês têm que dar a eles o caminho completo para eles voltarem. Não simplesmente reinseri-los, jogá-los lá. Acho que a grande crítica que a gente faz às cotas é essa. Tá? Eles têm que participar de todo o processo para se reinserirem como cidadãos na sociedade e voltarem a poder transformar a sociedade. Queria agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas. Foi um prazer a gente falar sobre cidadania, um tema tão importante. Meu nome é Rafael Barreto. Obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 114. Bom estudo e até a próxima aula!